Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre o combate à pobreza, especialmente nas regiões, nas comunidades que vivem em assentamentos precários. Para falar conosco sobre este tema, recebemos Júlio Lima, diretor de construções da Teto, entidade que desenvolve o trabalho como esse justamente em favelas e comunidades que enfrentam esses desafios. Bom, no bloco anterior você já explicava para a gente como é feito o trabalho, então, das moradias de emergência. Agora, uma vez que elas são entregues às famílias, há um outro trabalho por fazer, que é o trabalho da solução definitiva mesmo. Afinal, ainda que melhores do que a realidade que essas famílias antes tinham, essas moradias de emergência ainda não são aquilo que elas efetivamente precisam para viver. Como é que é esse dia seguinte? Bom, desde o momento inicial, desde o momento zero, quando a gente chega nas comunidades, a gente tenta promover a consciência coletiva das famílias que moram ali também. Porque, afinal de contas, a gente não mora nas favelas, né? As famílias vão continuar morando ali e a gente acredita que elas têm que ser as protagonistas do seu próprio desenvolvimento e não o teto necessariamente. A gente está ali para apoiar, para ajudar, mas são as famílias que precisam se mobilizar para correr atrás das prioridades que elas acreditam que sejam os principais problemas ali no lugar em que elas moram, né? Então a gente sempre tenta promover reuniões comunitárias, que a gente tenta fazer designações coletivas para que as famílias possam ir se conhecendo. Então, uma família, quando ela tem que desmontar um barraco para que a gente possa chegar e construir a moradia de emergência, ela pode falar com o vizinho para deixar as coisas armazenadas na casa do vizinho, ou se ela não tiver onde cozinhar o almoço, cozinhar com alguns vizinhos em conjunto. Então, a partir desse trabalho, já é um pequeno passo para que elas possam seguir se desenvolvendo mesmo após a construção da moradia de emergência. O nosso modelo de trabalho prevê que nas comunidades em que a gente encontre condições de organização, de liderança comunitária, a gente possa desenvolver o que a gente chama de habilitação social. São planos de desenvolvimento comunitário que são desenvolvidos permanentemente nas comunidades por um determinado período, em que todos os finais de semana os jovens voluntários, em conjunto com as famílias, priorizem quais são as necessidades daquele lugar e promovam encontros, mobilizem redes e busquem recursos para resolver esses problemas, que podem ser desde reforço escolar, saúde comunitária, assistência jurídica, agricultura urbana, diferentes projetos em diferentes comunidades para que essas famílias liderem a mudança do lugar em que elas vivem, né? Inclusive, já que você falou até em conseguir recursos que possam colaborar com suas famílias, no bloco anterior mencionava que o custo de cada uma daquelas moradias de emergência, que são as primeiras necessidades atendidas pela entidade, é de R$ 4.000, 4.500, 4.500 reais. sendo que as famílias contribuem com R$ 150. E o Isso. restante desse valor vem de que forma? O restante desse valor vem totalmente da iniciativa privada ou de pessoas físicas. Então hoje a gente tem empresas que acreditam no nosso trabalho, que apoiam o projeto do Teto, seja financiando os nossos projetos ou levando seus funcionários para irem construir. E a gente também tem os amigos do Teto, que são pessoas que acreditam também no nosso trabalho e através de um cadastro no nosso site podem contribuir com a partir de R$ 20 mensais. Então com esses valores a gente vai mobilizando cada vez mais projetos e criando iniciativas nas comunidades. E esse programa de habilitação social, aqui no Brasil, onde ele tem sido desenvolvido, quais são os desafios que vocês têm enfrentado aí no dia a dia de uma atividade como essa? A habilitação social já acontece em alguns países e começou aqui no Brasil em abril, né, faz pouco tempo, e a gente está desenvolvendo 2 mesas de trabalho, que são essas instâncias semanais, em 2 comunidades, na Vila Nova Esperança, que fica na Zona Oeste, e no Souza Ramos, que fica na Zona Leste. Então, como eu falei, todos os finais de semana os voluntários vão lá trabalhar com as famílias. A gente está passando por um momento de diagnóstico participativo nessas comunidades, em que os moradores estão priorizando o que eles acham que deveriam ser as primeiras iniciativas a serem tomadas. E a partir daí a gente vai começar a desenvolver esses projetos. Quais são as perspectivas da entidade aqui no Brasil, os próximos passos e prioridades, tendo em vista as dificuldades que a gente enfrenta hoje aqui no país? Bom, a gente tem fomentado bastante o voluntariado jovem, né? Então a gente hoje tem muitos jovens trabalhando com a gente quer ter cada vez mais para poder atender cada vez mais famílias, né? A gente colocou a meta de construir 600 moradias de emergência aqui no Brasil esse ano. A gente começou essas 2 mesas de trabalho que eu comentei, a gente quer abrir mais 2 até o final do ano. A gente recém inaugurou um escritório no Rio de Janeiro
para começar a trabalhar nas favelas de lá também. Então as prioridades desse ano são essas, assim, a construção das moradias, habilitação social e Rio de Janeiro. Bom, e quanto a você, como foi o seu envolvimento com a entidade, a ponto de hoje você estar à frente da área de construções da Teto, numa das diretorias da organização aqui no Brasil? Bom, eu sou voluntário desde janeiro de 2009, quando eu estava procurando alguma iniciativa na internet, encontrei o Teto, mandei um e-mail, no final de semana seguinte eu estava na favela com o pessoal e nunca mais saí, assim. Então eu fui voluntário até agosto de 2011 e em setembro de 2011 eu participei de um processo seletivo para a diretoria do Teto, deixei minha carreira, deixei meu emprego para me dedicar integralmente ao Teto. Então desde setembro de 2011 eu já passei pela direção de formação e voluntariado e no finalzinho do ano passado eu assumi a área de construções. Quem está acompanhando quer ter outras informações sobre, desde as moradias de emergência, até mesmo esse trabalho de desenvolvimento comunitário, como as pessoas podem fazer? Bom, nosso site é www.teto.org.br. O e-mail para contato pode ser info.brasil@teto.org.br e o telefone do escritório está disponível, é 11 2366 5053. Bom, agradecemos pela sua presença aqui hoje no programa Sociedade Solidária para falar a respeito desse tema tão importante e é justamente esse o espírito do programa, buscarmos ouvir as diferentes vertentes, visões sobre tantas questões que nós enfrentamos na atualidade para juntos encontrarmos soluções para um problema como esse, por exemplo, o da moradia, o da habitação, que é tão desafiador, mas que, olhando a partir das soluções, de repente fica mais fácil encontrar uma alternativa, especialmente para as famílias que mais precisam. O criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, em seu artigo Globalização e Pluralismo, afirma o seguinte: o ecumenismo nos eleva à procura de soluções globais, dentro do espírito universal de fraternidade, pregada por grandes pensadores e inspirados líderes de religiões. Ela é o fio de Ariadne, que seguramente nos conduzindo pelos caminhos escuros e tortuosos das cavernas do Minotauro, pode levar-nos à esplendorosa claridade do sol, livrando-nos das trevas dos ódios sectários. Que cada vez mais a gente possa se ver livre de sectarismos e unidos com esse espírito ecumênico, procurar e encontrar as soluções para os problemas que vivenciamos em humanidade. Com essa mensagem, nós finalizamos o programa de hoje, agradecendo em nome da LBV a você, Júlio Lima, por estar aqui conosco hoje, abrindo também para as suas considerações finais. Bom, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre o teto e reforçar mais uma vez, assim, a pobreza é um problema que tem que ser considerado prioritário, é um problema que tem que ser combatido agora, assim, é um problema que todo mundo, toda a sociedade pode se envolver, deve se envolver. Hoje no Brasil a gente tem mais de 16 milhões de pessoas vivendo em situação de extrema pobreza e a gente tem condições para superar essa situação. Basta trabalhar, basta realmente estar disposto a conhecer essa realidade e estar ali dia a dia, cada um fazendo a sua parte, com certeza a gente consegue virar essa página da história. Sem dúvida, é fundamental termos o combate à pobreza como uma prioridade absoluta. É nisso que acreditamos na Legião da Boa Vontade, instituição que há tantas décadas trabalha por isso e por isso fazemos questão também de receber organizações como a Teto e tantas outras que vêm aqui no Sociedade Solidária compartilhar da sua luta para a gente ver o nosso país e o nosso planeta livre desse mal. O programa de hoje vai ficando por aqui. Nessa edição conversamos com o Júlio Lima, diretor de construções da Teto. Esse tema é muito amplo, o apoio às famílias que moram em assentamentos precários, e por isso nós voltaremos a falar sobre ele em futuras edições. A você, o nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo Sociedade Solidária.